A seguir, IIGD Irajá. Eu tenho feito uma pergunta, assim, um minuto de reflexão, né, irmãos? Qual é a importância da igreja na tua vida? Quando eu digo a importância da igreja, irmãos, não é apenas o espaço físico, mas também está incluído. Mas é a convivência com os irmãos, a comunhão do corpo, o orar junto, ouvir aquela palavra que vem do altar, não apenas aquilo que eu quero ler. Quando nós lemos a Bíblia em casa, em algum lugar, nós abrimos a Bíblia e nós vamos onde nós queremos. Dificilmente nos deixamos à disposição do Espírito Santo para dizer, vai, vem, Senhor. E nós vamos lá, né, desfolhando. A verdade é que na igreja, muitas vezes ouvimos aquilo que em casa nós não vamos buscar. Então Deus, o Espírito de Deus, Ele tem essa liberdade de falar com cada um. Agora, temos de estar de coração aberto e dispostos a ouvir, né? Porque é uma realidade, irmãos. O ser humano tem um eu. E muitas vezes esse eu é tão arraigado. E mesmo a pessoa ouvindo pregações e pregações, ela insiste em errar, insiste, né, em que aquilo não é para ela. Então vamos lá. Qual a importância da igreja na tua vida? O que você tem no coração a respeito de congregar, de estar no meio do povo de Deus? Como é que é isso dentro de você? Qual é o espaço, né, que isso tem no teu dia a dia, na semana? É o domingo é o dia do Senhor, estamos aqui, nossos cultos são gravados, mas isso aqui hoje é um domingo. A importância. E durante a semana, né? O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa de Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Nós não vamos ler todo o texto. Nós vamos ler a princípio 5 versículos de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, cujo título é A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. Então, uma cura de um homem que tinha uma mão seca. A mão do homem era mirrada. Ou seja, era uma mão que ele não usava, não era operante. Estava paralisada e atrofiada. Então nós vamos a princípio ler 5 versículos, porque depois entra aquela parte da crítica dos fariseus, os líderes ficaram enraivecidos com Jesus e queriam matá-lo. É importante? Sim, mas não para o foco e o ponto que nós vamos receber de Deus. Então, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Então, uma paradinha aqui, porque era sábado e Jesus sabia que ele iria ser criticado violentamente. Então, ele já saiu perguntando, é lícito curar no sábado? Então, curar, fazer o bem ou fazer o mal? Curar ou matar? Versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Nosso foco não é o sábado, nosso foco não é propriamente a cura, embora tenha sido extraordinária, e Jesus continua fazendo isso aqui em todos os tempos, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas o nosso foco está no versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. O evangelista Lucas, quando ele faz esse relato,
ele dá um detalhe importantíssimo. É interessante que Lucas era médico e ele especulou, ou melhor, ele procurou conhecer todos os fatos do ministério de Jesus. Ele procurou conhecer Jesus, embora não tenha andado ao lado fisicamente de Jesus. Jesus não teve, Lucas não faz parte dos 12 apóstolos. Lá na frente o Lucas aparece como apóstolo de Paulo. Então ele não andou fisicamente ao lado de Jesus, mas ele se converteu a Cristo e procurou conhecer minuciosamente. E ele coloca no seu evangelho que era a mão direita. Então aqui, quando ele diz que era a mão direita, né? A mão direita espiritualmente representa poder e autoridade, né? Aí o que acontece? Bom, esse homem era um homem religioso? Sim, ele estava na sinagoga. Ou seja, ele estava na igreja. Era uma pessoa da igreja. Mas ele continuava com a mão mirrada, com a mão ressecada, com a mão inoperante, não é? Atrofiada. E aí Jesus entra nessa sinagoga, diz aqui. Entrou outra vez na sinagoga deles, entrou outra vez, né? Diz o versículo 1. E no 3 diz, e disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus olhou, viu a mão daquele homem, e dentro de Jesus, né? Vamos curar esse homem, vou curar. Não quero ninguém atrofiado. Então ele tinha a mão atrofiada, ele tinha a vida atrofiada. Primeiro, né? Segundo o costume de alguns lugares, de algumas culturas, era um homem aleijado. Literalmente aleijado. Então era aquele homem incapaz. Então era um homem que tinha uma deformidade. Ele tinha um defeito físico. Então você pode imaginar o estigma em cima desse homem, que é o que mais acontece, como falei no culto anterior, né? Normalmente as pessoas no mundo não perdoam, né? O ser humano, né? Ah, eu estou procurando a casa do seu Zé Pinguço. Zé Pinguço? Quem é o Zé Pinguço? Mas a vizinhança toda sabe que é o Zé Pinguço. É aquele que vive bêbado, caído. Aí aquele bêbado se converte, se torna um santo homem de Deus, começa a dar frutos de sobriedade, de dignidade, de honra. E aí Jesus abre porta e começa a trabalhar. Já parou de beber, os anos passam. Ah, eu vim aqui visitar o seu Zé das Neves. Ah, pois é. Ele até pode ser o ex-Pinguço, mas ele não é mais Pinguço. Ele tem nome e tem sobrenome. Por quê? Porque Deus, ele levanta o ser humano, irmãos. Jesus, ele veio para restaurar o ser humano no espírito, na alma e no corpo. Ele restaura a dignidade. Só que esse homem, irmãos, ele tem uma mão aleijada, uma mão atrofiada. Certamente ele tem N problemas. Primeiro, obviamente, né? Esse homem, ele não tem a capacidade motora que todo mundo que tem os 2 braços e mãos perfeitas tem. Mas como Lucas diz que era a mão direita, então ele havia perdido o poder. Então é um homem marcado. Ele é um homem marcado. E Jesus vai lá para restaurar esse homem, para dar dignidade a ele, para dar saúde, para dar honra. Mas observa comigo as palavras que Jesus usou, porque o ponto central está nisso. É o versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Primeiro, irmão, Jesus quer todo mundo de pé. Que isso? Ele não quer ninguém caído. Ele não quer ninguém com depressão trancado num quarto dentro de uma casa. Vê que ele chega e diz: levanta. E aí? Pois é. Mas ele era conhecido como o aleijadinho, como o homem da mão atrofiada. Ele era conhecido como incapaz. E Jesus diz: levanta. Irmãos, Jesus tem o maior prazer em levantar as pessoas. Ele tem o maior prazer em ver as pessoas de pé, irmãos. Ele tem o maior prazer em ver as pessoas vivendo com honra. Segunda coisa que nós temos que observar aqui: vem para o meio. Ele estava ali, mas ele devia estar num cantinho. Ele devia estar meio que escondidinho, né? Poxa, todo mundo me chama de aleijadinho. Todo mundo me chama, né? Do atrofiado. É o Zé atrofiado. Então ele estava lá por um canto. E Jesus disse: vem para o meio. Irmãos, é no meio do povo de Deus que ele vai ser curado.
Não é no meio do mundo. Não é no meio das conversas torpes. Não é no meio da conversa pornográfica. Não é no meio das conversas das incertezas. Quais são os meios dos quais você faz parte? Porque nós fazemos parte de muitos grupos. Na sua fase escolar, você faz parte. Você tem uma turma na escola, na tua sala. Você tem seus colegas. Você tem de compartilhar com eles algumas coisas, a matéria, um trabalho. Então você tem ali um propósito. Mas você não está ali para jogar a conversa fora. Você não está ali para absorver as conversas deles. Você tem seu ambiente de trabalho, que muitas vezes, irmãos, é mundano em extremo. E tem evangélico que tem prazer em estar nesse meio. Pastor, é o meu trabalho. Sim, faça parte do grupo pelo trabalho, mas não pelas conversas. Porque o que acontece quando você assume a postura de um verdadeiro servo de Deus? A tua conversa não serve para eles e a deles não serve para você. Então a relação fica literalmente e unicamente ligada e veiculada ao trabalho. Esse cara é chato, ele é crente. A gente marca um fim de semana, uma cervejada, ele nunca entra. Por quê? Porque ele é crente, ele é evangélico. Ou seja, ele faz parte de outro meio. Mas quando alguém lá no local de trabalho passa mal, sabe quem chamam? Pois é a ele que chamam. Porque ele faz parte de outro meio. Eles sabem que ele trabalha ali, é um bom profissional, mas ele não faz parte daquele meio, ou seja, daquelas conversas torpes, daqueles medos, daquela incredulidade. Vamos à realidade. De que meios você participa, compartilha e tem prazer? Participar? Nós vamos participar de muitos grupos enquanto vivemos nessa terra. Sim ou não? Muitos grupos. Somos sociáveis. Mas colocar o coração e entrar no meio? Impossível. Impossível por quê, irmãos? Porque o mundo vive na sujeira. E Jesus diz: sede santos porque eu sou santo. Impossível porque o mundo vive com as conversas torpes, meu irmão. Como jogam conversa fora. Gracejos, brincadeiras, conversa fiada, como se costuma dizer aí no popular. E o cristão não, meu irmão. O cristão sabe que as palavras têm poder. O cristão sabe que o que ele falar, o mundo espiritual vai atentar. Então, irmãos, Jesus virou para esse homem e disse: levanta, ou seja, eu quero você de pé, mas vem para o meio. Não fica aí pelas beiradinhas, não, vem para o meio. Sabe quem fica pelas beiradinhas, irmãos? São as pessoas que visitam as igrejas. São as pessoas que fazem correntes e não têm compromisso com Deus, que não aceitam a Jesus, ou que até dizem que aceitam, aceitaram, mas que não criam raízes espirituais e não criam raízes numa igreja. Ué, mas tem que criar? Sim. Sabe por que tem de criar? Eu vou te mostrar por quê. Marca essa página aqui, vai comigo em Isaías 61. Eu vou mostrar por que tem que criar raízes. Isaías 61. Isaías 61, versículo 3. Quem vai ler comigo? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Se você é uma árvore de justiça, você tem raízes. E elas estão plantadas onde? Porque uma coisa é você, com bastante consciência, tá? Fazer parte de um grupo no seu local de trabalho, mas ter a responsabilidade dada por Deus de saber que você tem que ganhar aquela gente para Jesus. Pastora, nem que seja pela tua postura, meu irmão. Nem que seja pela tua presença. Paulo disse que nós cristãos temos o aroma. Pode repetir? Nós temos o aroma. Aroma é perfume, não é?
Pois é. Por que tem gente que tem um mau cheiro de palavras torpes e diz eu sou evangélico? Os colegas nunca vão querer, nunca vão aceitar um convite dessa pessoa para participar de um culto. Nunca. Por quê? Porque fede, meu irmão. Eles não sentem o cheiro deles, mas do evangelho que eles sentem. Eles sentem o perfume da paz. Eles sentem a presença da alegria. Quantas vezes um cristão sério e sincero escuta: eu queria ser igual a você. Sim ou não? Vamos ser realistas. E aí? Árvores de justiça. Uma árvore tem raízes. E para que ela permaneça viva, ela tem de estar plantada e muito bem plantada. E se a terra é boa, ela dá frutos. E não dá poucos, ela vai dar muitos frutos. Aí a minha pergunta: onde estão as suas raízes? Tem raízes para todo lado, para a direita, para a esquerda. Tem árvores, por exemplo, de porte médio, como a amoreira. Não sei se conhecem, mas a amoreira ela é interessante. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre ela. Ela lança raízes para o fundo, mas ela lança muito para os lados. Ela lastra. Então ela gosta de pegar o norte, o sul, o leste, o oeste. O cristão bem plantado é assim, meu irmão. Ele procura alcançar quem está perto dele, quem está à direita, quem está à esquerda, quem parece que é superior a ele, quem parece que a sociedade é assim, que é inferior a ele. Ele não vê dificuldade, ele joga as raízes dele para todos os lados. Árvores de justiça. Mas onde é que essas raízes estão plantadas? Na boa terra de Deus, na firmeza da palavra. Essas raízes estão plantadas na boa terra de Deus. Que terra é essa? A verdadeira conversão. A terra da fé. A terra do poder de Deus. E para isso, meu irmão, tem que estar numa igreja. Precisa ser alimentado, precisa ser regado. Ah, eu cuido de mim sozinho. Irmão, tem cristão que é metido que só a misericórdia de Deus. Faço tudo sozinho, eu sou eu posso, eu faço, eu aconteço. Para, meu irmão. Para, meu irmão. Pode parar com isso. Todo ser humano é dependente de Deus. Quem criou a água? Jesus. Vamos lá. Quem lançou sementes à terra para produzir, que produzem alimentos? Jesus. O ser humano depende de Jesus em tudo e não sabe. Mas você sabe, eu sei. Então Deus usa a figura ilustrativa de uma árvore, mas Ele diz que nós somos árvores de justiça. Ou seja, nós praticamos a palavra. Nós somos de Jesus. Então você é de Jesus no seu local de trabalho. Na faculdade, você está lá, você é de Jesus. Os colegas de faculdade sabem que a tua linguagem não é a linguagem do medo que eles têm. Cara, quando tu sair, não vai ali pela direita, não. O negócio ali ele é violento. Fica tranquilo, eu vou em nome de Jesus. Eu sigo o Espírito que está no meu coração. Ou não precisa falar tudo isso não. Tranquilo, eu vou em nome de Jesus. Tranquilo, eu vou em nome de Jesus. Se só tem aquele caminho, vai por outro, por onde? Não, a gente arruma outro. Eu vou em nome de Jesus. Árvores de justiça, irmãos, são plantadas na segurança que Deus oferece. Ele se planta no Salmo 125. Ele se planta no Salmo 91, sim ou não? Ele cria raízes ali ele se firma. E dali ele se alimenta. Porque as raízes jogam alimento para toda a árvore. Se eu quero ser árvore de justiça, eu tenho de me plantar na justiça de Deus. Eu tenho de me plantar na palavra de Deus. Eu tenho de me plantar na boa terra de Deus. E que terra é essa? Só Deus oferece segurança. Como? Porque está escrito. Só Deus te oferece verdadeira prosperidade. Por quê? Porque ela é dom de Deus. Então você se planta, meu irmão, na boa terra de Deus. E foi o que Jesus falou para aquele homem: vem para o meio. Ou seja, pare de ser visitante de igreja. Volta lá comigo. Marcos capítulo 3, versículo 3. Marcos 3, 3. Então, novamente. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Então, irmãos, primeiro, é no meio do corpo de Cristo que as pessoas têm de se posicionar para receber a bênção de Deus. É no meio do corpo de Cristo que as pessoas ficam de pé. O mundo está caído, irmãos. Você sabe que o mundo está caído.
Você sabe que o mundo está caído nos medos, na insegurança, nas doenças, no fracasso, na escuridão do acaso, do destino, do quem sabe. O mundo. O que o pecador diz? A gente sabe, sai e não sabe se volta. Não é isso que o pecador diz? E o que você diz? O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Olha que terra, meu irmão. Onde você está plantado, meu irmão? Tem gente que é de Jesus, tá? Mas tem um prazer, meu irmão. Irmãos, eu fico impressionada, sabe? Com os excessos. Tem gente que só o cheiro de uma festinha, pá, já tá lá. Só o cheiro de uma festinha, pá, já tá lá. Troca um culto por uma festinha. O cheirinho da festa. Igreja, acorda, meu irmão. Irmãos, a coisa não é uma brincadeira. O diabo não escolhe quem vai atacar, não. Ele procura brechas. Não, eu só vou atacar o povo pobre. Pode parar. Não, eu só vou atacar o povo rico. Pode parar. Não, eu só vou atacar a classe X. Pode parar, não tem nada disso. Ele vai procurando, rodeando, buscando a quem possa tragar. De que meio você faz parte? E tem gente que faz parte dos fracotes, dos medos, dos pavores, das depressões. E cuidado, o negócio está sério. Olha, cuidado. Você viu? Não sei, acho que agora é a nossa vez. Eu acho que todo mundo vai ser mandado embora. Sai desse meio, meu irmão. Sai desse meio. Você está no meio deles fisicamente, espiritualmente você não está. Você está no meio deles, mas você não está no meio, literalmente, do pecado, meu irmão. De que grupo você faz parte? Onde você tem prazer em estar? Tem gente que trabalha o dia todo, estuda à noite. E aí? Nada, meu irmão. Quando abre a Bíblia está cansado. Quando dobra o joelho pega no sono. Igreja, muito mal no domingo. Os famosos domingueiros só se alimentam no domingo. A semana toda, não é? Se alimentam das conversas fiadas, das conversas torpes, de tudo que as pessoas jogam. Por quê? Porque estão ali no meio. Mas não se importam em estar no meio do povo de Deus. Não se importam. Como tenho dito, a maioria diz, não tenho tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para estar no corpo de Cristo, não tem tempo para estar no meio do povo de Deus. Mas tem o tempo para estar no meio do trabalho. Ah, pois é, o trabalho é obrigatório, mas acaba tendo prazer naquele meio. Acaba tendo prazer naquelas conversas. Quanta gente se desvia, irmãos, por causa de conversa torpe, conversa boba. Vai se envolvendo, vai se perdendo, vai distanciando. As conversas vão levando. Quando perceber, está caído. Está cheio de gente desviada dentro das igrejas, irmãos. Como é que você percebe, pastor? Pela conversa. Pela conversa. Pelo semblante, meu irmão. Basta você falar de alguma coisa. Você sabe o noticiário dessa semana. Ai, pastora. Calma. Estou só falando que a gente precisa orar, a igreja precisa orar. Foi sério, né? Tem gente que sabe tudo, meu irmão. De que meio você faz parte. Então agora, irmãos, nós vamos ouvir a orientação, a repreensão de Deus. Marca de novo aqui, Salmo de número 1. Quem vai ler comigo o Salmo de número 1? Lê o versículo primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho, nem se assenta. Dá uma paradinha. Pastora, nem se detém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não fico escutando o conselho de desviar, de pecador, não escuto, tá bom. Nem se detém no caminho dos pecadores, impossível. Eu trabalho e eu estudo. Que caminho você acha que é esse? Tem gente que anda tanto no meio dos pecadores, irmãos, que aprendeu o caminho da mentira. E anda no caminho da mentira com a maior simplicidade. Por qualquer coisa, mente para se ver livre de um aparente problema. Era aquela coisa famosa do marido que chegava tarde em casa
que tinha ido na casa da outra. Bem, você não sabe como a condução tá difícil. Ô, amor, você não sabe quem é o meu patrão. Você conhece ele de cara, mas você não sabe quem ele é. Na hora de sair, ele bota uma pilha de trabalho na minha mesa. Mente pelos cotovelos, mente pelas narinas. Todo mundo está sabendo que é mentira, mas ele mente. E aí? Ih, fulano, esse mês tá bravo. Vai ser difícil aí poder fazer isso assim. Sabe, bem, amor, esse mês, sabe? Pois é, porque o dia já foi. Já foi na roda com os amigos. Enfim. Tem gente que entra no caminho da mentira, irmãos. E tem gente que paga um preço alto, mas anda no caminho da verdade. Eu conheci um cidadão. Irmãos, que ele teve a coragem, tá? De a um amigo dele, um médico amigo dele, passasse para ele, tá? Um laudo de uma fratura, para que ele fosse a um setor de gesso, engessar um braço, para apresentar ao chefe dele e dizer que ele tinha fraturado o braço e que ele precisaria ficar uns 40 dias sem trabalhar. E sabe o que ele fez? 2 dias depois, ele mesmo cortou o gesso. Ele disse, não, é que a minha casa está em obras, eu queria aproveitar para adiantar minha casa. Você acredita que esse homem diz que é evangélico? Ele diz que é evangélico. Toda a vizinhança sabe que ele carrega uma Bíblia e vai para uma igreja. Ele pediu a um médico amigo. Bota aí para eu ir lá no mesmo lugar. Para eu ir lá para fazer colocar o gesso. É amigo, não precisa nem olhar a radiografia, é amigo. Pá, mete o gesso. 2 dias depois ele estava sem o gesso, fazendo obra na casa. Pegando tijolo, virando laje. Como é que se chama isso? Fora de cogitação. Podre. Esse entrou no caminho da podridão. Ele entrou no caminho da imundície. Não é só a mentira, é a intenção. A intenção dele. Ou para fazer obra na casa. Você acha que tem bênção nessa casa? Maldição, meu irmão. Maldição, meu irmão. Tem gente que brinca. Entrou num caminho tenebroso. Enganar quem? Depois pega uma Bíblia e vai com ela debaixo do braço. Depois levanta aquela mão que estava no gesso da mentira e faz assim, te adoro, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os que confiam no Senhor. Deus olha aquilo e... é a mão da mentira. Essa é a verdadeira mão mirrada. É a deformidade de caráter. É a podridão da sujeira. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.